Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava vivendo uma fase tão boa. Estava namorando, apaixonado por ela e o melhor, sendo correspondido. Depois de ter sofrido com um casamento fracassado, parecia que finalmente a vida tinha voltado a sorrir para mim. A Lucimara trabalhava numa empresa que prestava serviços à firma em que eu trabalhava. No começo, nossa aproximação foi assim virtual. Eu vi sua foto de perfil, achei bonita, aí mandei um convite de amizade, ela aceitou. Vez ou outra mandava mensagem, até que resolvemos marcar um encontro. E no fim acabou rolando. Já fazia quase 7 meses que estávamos juntos. Na sexta-feira, costumávamos tomar alguma coisa, depois do serviço, num barzinho que tinha ali mesmo, perto de onde eu trabalhava. Estávamos ali, curtindo aquele momento, quando, para minha surpresa, eis que minha ex-mulher entrou pela porta, acompanhada de uma outra menina, que eu não conhecia. Olha, não é por nada não, né? Mas eu gelei. Ela me viu ali na mesa e se aproximou, me cumprimentou, aí se voltou para Lucimara, ficou olhando para ela, depois perguntou para mim: namorada nova, Danilo? Não vai me apresentar? A Lucimara, naturalmente, quis saber quem ela era. E eu acabei apresentando as duas. Essa é a Carla, Lucimara. Eu ia completar a frase, mas ela se antecipou. Eu fui mulher do Danilo, a gente morou junto durante uns 10 meses, né? Muito prazer, sou a Carla. E você, como se chama? Olha, eu juro que pensei que a Lucimara não fosse gostar, né? Fosse até fazer cara feia, mas aconteceu justamente o contrário. As duas se cumprimentaram, assim, do modo mais amigável que se possa imaginar, e até trocaram algumas palavras. Aí a Carla também nos apresentou a sua amiga, depois elas escolheram uma mesa para elas e se foram. E quando ficamos ali sozinhos, a Lucimara comentou: puxa, bacana essa tua ex, Danilo. Aliás, bonita também, né? Você nunca me falou que já tinha sido casado? Só que na verdade, a gente não era casado, né? Moramos juntos durante algum tempo só, mas acabou não dando certo. Enfim, ela queria saber o que tinha acontecido para que a gente tivesse se separado. E sabe, aquele assunto não me agradou nada. Mas nem um pouco. Até porque era algo que eu queria esquecer. Eu tinha sofrido muito quando a gente se afastou. Aliás, confesso até que tinha vergonha, porque a Carla me deixou para ir viver com outra mulher. Foi exatamente isso o que aconteceu. Na época em que a gente se separou, foi ela que não quis mais. Saiu de casa, aí foi morar com uma colega de serviço. Quer dizer, no começo, pensei que fossem só amigas, mas depois acabei descobrindo que, na verdade, elas tinham um relacionamento. Já estavam envolvidas, inclusive, antes mesmo de ela me abandonar. Ficamos juntos durante 1 ano e meio, mais ou menos isso. 10 meses morando juntos, e eu juro, nunca desconfiei que a Carla tivesse outras preferências. Ela vivia dizendo que me amava, que eu era o homem da sua vida, e no fim, levava aquele outro relacionamento por fora, me traindo com a colega do serviço. Imagine como que eu me senti quando eu descobri tudo. Foi um baque para mim. E como desgraça pouca é bobagem, um primo meu acabou sabendo também dessa história e tratou de espalhar para a família toda. Olha, eu acabei me tornando até motivo de chacota. O pessoal pegava no meu pé, justamente por isso, por eu ter perdido minha mulher para outra. Não bastasse a minha aflição por ter vivido aquele caso escabroso, tive de aturar as piadinhas de mau gosto ainda, né? Aliás, eu não duvidava nada que aquela garota que chegou com ela ali no bar fosse algo mais que apenas uma amiga, né? Ela nos apresentou como sua amiga, mas vai saber. Enfim, tudo isso
já era a página virada. Eu já tinha superado, até porque quase 2 anos já tinham se passado. E juro, não tinha mágoa, nenhuma dela. Não tinha mesmo. Na época, eu a amava, mas fazer o quê, né? De mais a mais, eu agora estava vivendo uma nova fase. Estava namorando, estava apaixonado, feliz. Acabei contando toda a história para a Lucimara, até porque ela não parou de perguntar. A Lucimara, naturalmente, ficou de queixo caído, mas no fim acabou levando na boa. Ficamos ali durante mais um tempo, depois inclusive a Carla voltou à nossa mesa para se despedir. E, enfim, cada um pro seu lado, normal. Tempos depois, uma semana, talvez 8, 9 dias, para minha surpresa, a Lucimara veio me contar. Sabia, Danilo, que a tua ex me mandou um convite de amizade? Convite de amizade? Mas como que ela te achou? Ué, deve ter sido pelo perfil, né? Esqueceu que eu tô na tua lista de amigos? Só podia mesmo ter sido isso. Perguntei se ela tinha aceitado e ela respondeu que sim. Aí quis saber se isso me incomodava. Falei que não, mas acabei falando aquilo assim em tom de brincadeira. Só que se ela te passar uma cantada, você me conta, tá? Ela fez uma cara e não achou graça da brincadeira. Enfim, a gente foi tocando a vida, levando o nosso namoro numa boa, só que vez ou outra eu estranhava quando a Lucimara ficava puxando o assunto comigo sobre a Carla, sobre o nosso relacionamento. Ficava fazendo perguntas sobre a gente da época em que a gente estava junto. Um dia, eu perguntei a ela qual o motivo de tanta pergunta, tanta curiosidade, mas ela disse que não era nada, era só curiosidade mesmo. Só que, olha, podia ser impressão minha, mas depois de algum tempo, eu senti uma mudança no jeito dela. No começo, foi assim uma coisa sutil, mas eu percebi. Sem contar que às vezes, ela inventava uma desculpa para a gente não se ver, coisa que lá no começo nunca tinha acontecido antes. Aliás, era sempre ela que pedia para a gente se encontrar. Eu lembro que às vezes, mesmo sendo um pouco tarde, ela me ligava. E eu podia até imaginar o biquinho que ela fazia quando pedia. Ai, Danilo, será que a gente não vai se ver hoje? Eu tô com tanta saudade. Era assim que ela falava comigo. Só que depois de um tempo, repito, a mulher começou a mudar. Sei lá o que aconteceu, mas eu senti que as coisas foram mudando em relação a mim. Ela passou a me tratar de um jeito meio esquisito, a inventar desculpas para a gente não se ver no sábado ou no domingo. Olha, eu tinha até medo de perguntar se estava acontecendo alguma coisa. Tudo para não acabar escutando alguma coisa que eu não ia gostar. Lembro que um sábado, a gente saiu para comer uma pizza e o telefone dela começou a vibrar. Ela tinha deixado o aparelho sobre a mesa, mas assim que começou a vibrar, em vez de atender, simplesmente desligou. Só que a pessoa, fosse quem fosse, insistiu e voltou a ligar. Perguntei quem era, se ela não ia atender. E ela só fez aquela cara assim para mim. Sabe, balançou a cabeça, dizendo que não. Bom, imagine o estado em que eu fiquei, né? Eu que já estava me sentindo inseguro. Foi inevitável pensar que ele estivesse me escondendo alguma coisa. Que fosse outro cara ligando para ela. Mesmo porque eu senti que a expressão dela mudou. E sabe, quando você está inseguro, percebendo o jeito da pessoa, que já não é mais aquele jeito de antigamente, um acontecimentozinho desse acaba, sabe, desenrolando um monte de coisa que você não quer pensar, mas acaba pensando. Até porque eu nunca tinha feito isso antes, só que me bateu uma coisa tão ruim que quando o celular dela voltou a vibrar, a pessoa naturalmente tinha ligado de novo, num gesto rápido. Eu estiquei o braço e tirei o aparelho da mão dela. Estávamos assim de frente um para o outro.
E quando vi, já tinha feito. Peguei o celular assim na mão, até porque fiquei preparado, porque eu sabia que o telefone ia vibrar de novo. Olhei assim na tela e vi aquele nome escrito. Carla. Juro. Tremi na base quando vi aquele nome. Era o nome da minha ex. Mas sabe, de acordo com aquilo que eu temia, com os meus pensamentos daqueles últimos tempos, aquilo não me abalou, pelo contrário. Porque eu tinha certeza de que havia outro homem atrás dela. Antes que eu perguntasse alguma coisa, ela puxou de volta o celular. E daqui o celular, Danilo, que coisa. Nossa, falta de educação, hein? Ela naturalmente não gostou, mas eu retruquei. Ué, o que a Carla tá te ligando, aliás? Nem sabia que vocês se ligavam? Pois é, ela pediu e eu passei, né? Por quê? Tem algum problema? O problema não tem, quer dizer, acho que não tem, né? Só achei esquisito. Você também não me falou nada. Eu não falei porque pensei que você não fosse gostar. Só isso. Olha, é verdade que não gostei mesmo. Imagine, minha namorada de amizade com a minha ex. Fiquei com medo de a outra ficar inventando coisas a meu respeito. Aliás, será que era por isso que a Lucimara andava tão diferente, tão esquisita naqueles últimos tempos? Eu até pedi que ela atendesse, que visse de uma vez por todas o que a Carla estava querendo, mas ela achou melhor não. Perguntei se elas andavam se falando direto e ela negou. Falou que trocavam algumas mensagens de vez em quando, mas era só. Escuta, essa mulher anda falando de mim pra você ou perguntando alguma coisa? Claro que não, bobagem. De todo modo, não gostei nada daquela história. Daquela aproximação das duas. E o pior foi que depois daquela noite, a Lucimara ficou ainda mais esquisita comigo. Até que dali 2 semanas, 3 semanas se tanto, nos encontramos. E eu senti que algo mais grave tinha acontecido. Até porque ela virou a cara quando eu fui lhe dar um beijo. Danilo, a gente precisa conversar. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, o que ela tinha para estar séria daquele jeito. E numa só frase, uma só, ela me tirou o chão debaixo dos pés. Danilo, é sobre a gente. Sobre a gente? Mas o que é sobre a gente? É que não dá mais. Como assim não dá mais? Você está terminando comigo, é isso? Você já percebeu que o nosso namoro não anda legal, né? Eu não estou feliz. O que você quer que eu faça? Por isso é que eu acho melhor cada um ir pro seu canto, seguir o seu caminho. Olha, apesar daquela sua mudança, juro que eu não imaginei que as coisas fossem desandar daquele modo. Só que não joguei a toalha tão fácil. Fiz de tudo para tirar aquela ideia da sua cabeça. Mas sabe quando a pessoa tá de caso pensado, cabeça feita, decisão tomada? Foi um baque para mim. Até porque eu estava apaixonado de verdade. Custei a me convencer. Foi difícil acreditar. E muito menos me conformar. Tanto que eu corri um monte atrás dessa mulher. Ligava, mandava mensagem, até que me dei conta de que ela realmente não queria mais. Nem quando o meu casamento terminou, eu acho que sofri tanto. Fui tentando levar a vida, até porque não tinha outra saída. E apesar da Lucimara ter se afastado, continuei vendo tudo que ela postava lá no perfil. Foi o modo que eu encontrei para acompanhar sua vida, mesmo que fosse de longe. Até que um dia, vi um monte de fotos dela assim, num barzinho com outras pessoas. Olhei aquelas fotografias e, sabe, fiquei ali prestando atenção.
E o detalhe, no meio dessas outras pessoas, estava ninguém menos do que a Carla, minha ex-mulher. Pelo jeito, as duas tinham se tornado amigas. Naturalmente, foi inevitável me perguntar se de repente não tinha sido a Carla quem fez a minha caveira para Lucimar, quem gerou aquele afastamento. Numa dessas, sei lá, devia ter inventado alguma mentira a meu respeito. E isso talvez tenha feito a Lucimar perder o interesse por mim. Quem pode garantir que não foi isso? Eu, inclusive, tentei conversar com a Lucimar. Queria saber da sua boca se a Carla tinha algo a ver com o fim do nosso namoro. Mas ela nem quis entrar no assunto. Falou que não tinha nada a ver, que era para eu me conformar. Foi o que tentei fazer. Tirá-la da cabeça. Mas de que jeito? É duro quando você gosta da pessoa. Tudo me lembrava dela. Até mesmo as coisas mais corriqueiras do dia a dia. Eu tinha feito amizade com uma colega de trabalho dela. Quer dizer, nem tínhamos assim tanta intimidade, né? Não era assim uma amizade de fato. Mas de qualquer maneira, um dia resolvi conversar com ela e ver se ela sabia de alguma coisa. Se a Lucimara andava saindo com outra pessoa. Fui sondar o terreno. E para minha surpresa, ela me contou uma coisa que eu juro, custei a acreditar. Olha, Danilo, não sei se é verdade, até porque nunca conversei com ela sobre isso, mas o que o pessoal está comentando é que... Puxa, como que eu vou te dizer isso aí? Parece que a Lucimara mudou de lado. Como é que é? Sei lá, não sei se é verdade, repito. Mas pelo o que o pessoal está comentando, parece que ela está saindo com outra mulher. Eu ouvi aquilo e quase deixei o celular cair do chão. Meu corpo ficou todo mole, todo trêmulo. Será que eu tinha ouvido direito? Meu Deus, seria possível? Olha, minha ficha custou para cair. Eu, naturalmente, fui ligando uma coisa na outra. E cheguei à conclusão de que só podia ter o dedo da Carla naquela história. Desde que as duas tinham se conhecido, que eu tinha sentido aquela mudança no jeito da minha namorada. No começo, foi aquela coisa suave, assim, mas como eu a conhecia bem, notei a mudança e com o tempo, tudo foi ficando pior. Aquele dia, quando a Carla ficou ligando um monte pro celular dela, da Lucimara, por exemplo, se eu não fosse tão bobo, eu devia ter desconfiado de alguma coisa. Não desconfiei. Pelo menos não disso. Até porque, sei lá, nunca imaginei que a Lucimara pudesse mudar também de interesse. Depois que terminamos o namoro, eu já tinha vigiado os passos dela algumas vezes para ver se ela não andava se encontrando mais com outro homem. E como não descobri nada, e até para não ficar paranoico, acabei parando com aquilo. Só que depois que soube daquela história, voltei à carga de novo. Até que uma sexta-feira, saí um pouco mais cedo do serviço e fiquei lá parado, perto da empresa em que ela trabalhava. Esperei que ela saísse. A seguir, repito, já tinha feito isso algumas vezes. Ela acabou entrando num bar, perto do shopping. E como eu suspeitava, adivinha quem também estava lá esperando por ela? Ninguém menos do que a minha maldita ex-mulher. Fiquei ali perto da porta, meio escondido. Acho que durante uns 10 ou 15 minutos. Só observando as duas. Elas não me viram.
Só que apesar de notar aquele clima de intimidade entre as duas, não via, assim, pelo menos não claramente, nenhuma demonstração de carinho explícito, como costuma acontecer entre um casal. Mas eu acho que nem precisava. Nesse ponto, a Carla sempre foi assim, meio discreta. Por isso tem certeza de que estava assim acontecendo algo entre as duas. Eu podia ter me aproximado da mesa, confrontado a minha ex, mas achei melhor ir embora dali. Até porque tinha deixado o meu carro perto da empresa. Conversei com a Lucimara depois, que naturalmente negou, disse que as duas eram apenas amigas e voltou a pedir para eu tirá-la da cabeça. Me conformar. Só que depois, conversando com a Carla, acabei ouvindo aquilo que provoquei, mas que juro, não queria ouvir. Olha, Danilo, se você quer mesmo saber, se você faz muita questão, a gente tá junto assim. E nem venha me culpar, viu? Não tenho culpa se ela preferiu ficar comigo. Era verdade. Não sei como não desabei naquela hora. No fundo, eu já sabia. Mas, sabe, não era um sabia assim completo, porque tinha lá no fundo aquela esperança. Até hoje não acredito que isso tenha acontecido comigo. Aliás, se não fosse comigo, eu não acreditaria. Até porque parece coisa de novela. Como se fosse um raio caindo 2 vezes, no mesmo lugar, na mesma cabeça, a minha. Perdi minha namorada outra vez para outra mulher. Primeiro foi minha esposa, que me deixou para viver com outra. E agora, minha namorada fez a mesma coisa. Só que não era uma outra mulher qualquer, mas sim a minha própria ex. Meu Deus, só pode ser um castigo. Só pode ser o pagamento de uma dívida que eu devo ter de outras encarnações. Só isso para explicar. Depois, inclusive, a própria Lucimara confessou que era verdade. Até porque a outra já tinha confirmado. Chegou a dizer que nem ela sabia dessa sua preferência, mas que descobriu depois que passou a se relacionar com a Carla. E ainda por cima, teve a capacidade de me dizer na cara, até porque eu procurei, né? Bem feito pra mim. Que com a Carla, senti coisas que comigo nunca sentiu. Me fazendo sentir ainda pior. Quer castigo pior para um homem apaixonado? Como que isso foi acontecer, meu Deus? Será que é alguma punição divina? Será que eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo? Me responda, meu Deus. Mas me responda com sinceridade. Será que eu mereço?